Olá a todos! O presente trabalho, intitulado Dimensões de Organização da Gestão Escolar, uma análise documental sobre o plano de retomada das atividades do IFPA Campus Belém, foi elaborado por mim, Ana Carolina dos Santos Barbosa, por Caroline Heloíse Dias Lima e Jorge Oliveira Monteiro Júnior, alunos do curso de Licenciatura em Química do IFPA Campus Belém, orientados pela professora Helena Rocha. Durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus, o setor educacional tem enfrentado grandes desafios no planejamento de retomada das atividades acadêmicas, exigindo dos gestores meios para adequá-las a esta nova realidade. Nesse cenário, o Instituto Federal do Pará, Campus Belém, elaborou um plano de retorno das atividades acadêmicas. A temática foi abordada durante a disciplina de Prática Educativa 7, inserida no curso de Licenciatura em Química do IFPA Campus Belém. A partir disso, objetivou-se a realização de uma análise documental visando identificar os elementos norteadores das dimensões de organização da gestão escolar presentes no plano de retomada das atividades do Instituto Federal do Pará, Campus Belém. A metodologia presente nesse trabalho utilizou como base os conceitos sobre as dimensões de organização abordados por Luke, 2009, sendo elas fundamentos e princípios da educação e da gestão escolar, planejamento e organização do trabalho escolar, monitoramento de processos e avaliação institucional e gestão de resultados educacionais. Posteriormente, realizou-se a identificação das dimensões por meio da seleção de citações presente no plano de retomada que foi analisado. Em seguida, foi produzido um documento na plataforma Padlet a fim de expor todos os dados obtidos e as suas comprovações. Por fim, foi produzido um vídeo elaborado pelos autores, demonstrando na prática as medidas adotadas no campus Belém do IFPA. Os resultados obtidos apresentaram concordâncias significativas acerca dos elementos propostos por Luck. Logo abaixo, nós podemos visualizar um GIF mostrando o Padlet confeccionado pela equipe, produzido para relatar os elementos sobre as dimensões de organização inseridos no documento analisado. Também foi possível a produção de um vídeo, que será mostrado posteriormente, elaborado pelos autores, demonstrando na prática as medidas adotadas no campus. Com relação à primeira dimensão, intitulada Fundamentos e Princípios da Gestão Escolar, foram encontradas no documento 3 citações, e os critérios utilizados para a seleção das seguintes citações deveriam conter itens relacionados à legislação, diretrizes, parâmetros ou qualquer outro tipo de referência teórica utilizado para a construção do texto. Na primeira imagem, nós podemos observar um exemplo de uma das citações a quais foram encontradas no decorrer do texto. Este documento, sistematizado pela comissão representada por gestores, docentes, discentes e servidores administrativos, ressalta que, devido ao cenário geral da situação da pandemia, não se pode descartar a possibilidade de contágio quanto do retorno das atividades. E logo a seguir, nós temos uma imagem da primeira postagem realizada pelo IFPA Campus Belém, comunicando a suspensão de atividades presenciais. Para a elaboração deste trecho do documento, foi necessário analisar outros documentos para tê-lo como base. Para a dimensão de planejamento e organização no trabalho escolar, como o próprio nome sugere, nós selecionamos as citações referentes ao planejamento do presente documento. Como resultado, nós obtivemos 13 citações encontradas nesta dimensão. Como uma das citações que nós gostaríamos de destacar está essa: protocolo de atendimento com segurança e medidas de controle protetivas. Bem, nessa citação estão medidas que devem ser adotadas no controle da entrada do campus, no atendimento do setor ambulatorial, na identificação de discentes pertencentes aos grupos de risco e apoio emocional à comunidade acadêmica. Como uma maneira de comprovar essas ações, nós separamos esta imagem, a qual se refere ao atendimento que está sendo fornecido pelo campus, para toda a comunidade acadêmica. Pois bem, a terceira dimensão trata do monitoramento de processos e avaliação institucional. Nesse caso, nós utilizamos como critério para a seleção das citações todas aquelas que contivessem dados do monitoramento do processo, da implementação do plano de retomada. Nesse caso, nós encontramos 5 citações que se enquadravam nessa dimensão, como a citação a seguir. A situação será avaliada a partir de reuniões realizadas de forma virtual com a comunidade acadêmica, tais quais como fórum, lives, questionários virtuais, entre outros. Ou seja, são todos os dados, é a resposta do público, todo o feedback da comunidade acadêmica do processo de implementação desse plano.
Aqui, como demonstrado na imagem, a divulgação dessas diretrizes, uma consulta e as contribuições da comunidade com esse processo. Já a quarta e última dimensão, ela trata da gestão de resultados educacionais. Nesse caso, nós utilizamos como critério os dados que seriam obtidos através dessa implementação do plano e a maneira como eles seriam analisados, como eles seriam geridos. Como trata-se de um plano que ainda está em processo de implementação, nós concluímos que não haveriam citações que se encaixassem nessa dimensão. Sendo assim, por fim, o nosso último resultado trata-se de um produto, que seria o vídeo produzido pelos autores que demonstra na prática quais foram as atitudes tomadas pelo IFPA Campus Belém diante da pandemia. It feels like dum, 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 da, da, da. Sendo assim, nós concluímos que a análise documental do plano de retomada do IFPA Campus Belém, sob a perspectiva das dimensões de organização da gestão escolar, apresentou uma resposta considerável acerca do objetivo proposto por esse trabalho. Aqui nossas referências. Obrigada.